Eu fui a pessoa mais avessa a qualquer tipo de risco, assim, na faculdade. Eu gostava de empresa, eu queria ter meu salário todo mês, eu queria ser planejada. E conta pra gente um pouquinho também como foi aí esse começo, depois de um ano estudando, se colocar mesmo no mercado de trabalho, dar a cara a tapa, conquistar cliente, como que você se estruturou para isso? O problema é que quando você tá naquele ponto e você não tem ideia do seu próximo passo, é muito difícil. É muito difícil, né? Assim, eu vou pedir demissão, mas e aí? Eu não Uhum. tinha um plano B. E aí, Vê, você já deu alguns motivos ali, né? O seu histórico, você foi realmente, né, estudando e tendo essa confiança, mas como que foi que você criou essa coragem para, assim, em pouco tempo, para você abrir uma empresa sua? Falei, eu não quero ir nesse processo, eu não quero nessa entrevista, tipo, eu não quero continuar, eu não quero passar. Daqui 6 meses eu vou estar, tipo, batendo a cabeça na porta de novo, sabe? Uhum. Tipo, meu Deus, que, sabe, não gosto, tô aqui perdendo vida, eu me sentia perdendo vida. Sim. Oi, pessoal, quem está aqui no Quem Me Dera hoje é a Verônica Mali, que sempre se destacou nos estudos, mas não sentia que dentro do mundo corporativo estava dando todo o seu potencial. Depois de uma demissão, ela relembrou habilidades que estavam esquecidas e hoje entrega tudo e mais um pouco de si como intérprete e tradutora. Oi, Verônica, seja super bem-vinda ao canal. Olá, meninas, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai se divertir. Oi, Vê, fiquei super feliz que você arranjou um tempinho aqui para estar no Quem Me Dera, já estou super curiosa para ouvir sua história, então vamos lá. Vamos lá, bem. Então, para a gente começar, uma pergunta que todos os entrevistados têm que responder aqui no Quem Me Dera é, em uma frase, quem é você hoje? Acho que hoje eu sou uma pessoa muito leve, feliz e realizada, assim, em todos os aspectos da minha vida. Então, hoje eu sou uma pessoa completa, assim, sabe? Completa, não sei, leve. Bom, só para todo mundo entender o seu depara, né? É. Já demos o spoiler de que você hoje é intérprete e tradutora. Uhum. Mas conta um pouco como foi a sua vida antes de você fazer essa transição de carreira. O que você fazia bem rapidamente, só para Sim. a gente entender um pouquinho. Eu fiz administração, né, na GV, era uma coisa que desde a 7ª série eu sabia que eu ia fazer, eu era, tipo, super determinada. Quando eu terminei a GV, eu ainda estava meio que no limbo, né, putz, vou para o lado de vou para o público, vou para o privado, não sei. Comecei meio que trabalhar com uma coisa, com outra, e de repente caí no mundo do marketing, me apaixonei pelo mundo do marketing, e comecei uma pós, né, SPM, porque eu achava que eu tinha que ter um pouco de base, né. Então eu comecei a fazer o curso e eu acabei caindo na Ambev, num processo de talentos, que era mais ou menos um trainee para quem caía de balão, assim, mas que eles achavam que tinha potencial, e entrei no mundo do marketing, né? Então migrei, foi uma primeira transição de carreira, assim, entrar no marketing velha, né? Porque eu tinha 25 anos, mas ainda não tinha nenhum tipo de experiência, então assim, foi super difícil essa primeira transição, Uhum. mas deu certo. Eu trabalhei na Ambev, trabalhei na Mondelez, trabalhei na Unilever por último, por quase 3 anos, tá? Uhum. E hoje eu realmente sou tradutora e intérprete. Eu até explico o que é ser intérprete, muita gente não sabe, às vezes acha que eu sou algum tipo de artista, atriz, e não, Uhum. eu sou intérprete de línguas, faço tradução simultânea, que é como as pessoas conhecem, e tradução escrita também. E mudou, gente, da água para o vinho. E é isso, hoje eu tenho uma empresa, eu fui a pessoa mais avessa a qualquer tipo de risco, assim, na faculdade. Eu gostava de empresa, eu queria ter meu salário todo mês, eu queria ser planejada. E eu acho que, assim, exige muita coragem e muita autoconfiança você ter a sua empresa e você tá ok com isso. Eu precisei viver bastante, fazer bastante, eu não digo errar bastante, mas acho que testar bastante outros caminhos para ter certeza do que eu queria. E hoje eu sou uma empreendedora, tenho a minha empresa e eu tenho confiança suficiente para isso, assim, em mim e no meu negócio, mas eu acho que exige uma certa maturidade, assim. Vê, agora você já contou um pouquinho aí do seu histórico, mas a gente queria entender como que você começou a perceber que você não estava mais feliz ali no mundo corporativo, o que que aconteceu até chegar nessa demissão aí que mudou aí a sua vida?
Na verdade, sendo 100% sincera, eu nunca achei que eu estava no lugar certo, assim, em nenhuma das empresas que eu trabalhei eu sentia que aquele lugar era para mim e que eu estava na melhor versão de mim mesma, sabe, aquela coisa, assim, eu trabalho com naturalidade, eu produzo com naturalidade, eu tenho resultados com naturalidade. Nunca foi para mim um ambiente em que eu conseguia ser o meu melhor com muita naturalidade. Assim, fazer uma coisa que você gosta, fazer muito bem e se destacar muito bem por isso, assim, era um esforço que eu tinha que colocar, muito maior do que das outras pessoas para ter resultados ok ou bons, né. E aí, eu sabia que não estava certo, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que aquele lugar não era um lugar onde eu me sentia melhor, assim, em que eu conseguia realmente ser a Verônica que sempre tinha sido em todas as outras coisas. Se eu faço esporte, eu faço muito bem, se eu faço uma coisa, eu faço muito bem, mas com uma certa naturalidade. Sim. E aí, quando aconteceu a demissão, eu já estava num momento, assim, que em algum momento eu ia pedir demissão, porque eu estava me sentindo dando murro em ponta de faca por quase 3 anos. Eu estava super infeliz, então foram, assim, foi um mês, foram 2 meses muito difíceis. O problema é que quando você está naquele ponto e você não tem ideia do seu próximo passo, é muito difícil. É muito difícil, né, assim: "Ai, eu vou pedir demissão, mas e aí?". Eu não tinha um plano B. Eu não sabia que eu ia fazer tradução e interpretação, nunca tinha passado na minha cabeça. Eh, Hoje, olhando para trás, eu entendo que algumas pessoas me falaram, que às vezes você tem que sair do ambiente para as coisas virem até você. Isso acontece, mas para você sair do ambiente exige muita coragem. E naquele momento, acho que eu também eu estava tão, assim, desgastada mentalmente, aquela coisa de vocês, tipo, num time que ninguém parece que te entende, você ali há 3 anos batalhando com o mesmo time, a mesma chefe que não te dá oportunidade, você, assim, não saber mais o que fazer, que é muito difícil, às vezes, você fala: "Não, agora eu vou ter a coragem de abrir o meu negócio, de mudar, vamos ver o que que vai vir para mim". É muito complicado, assim, então, o meu processo realmente, eu percebi, mas eu não sabia o que fazer, eu percebi já uns 5 anos antes, 3 anos antes, e assim, continua aquela coisinha, aquele incômodo interno, desde sempre, mas no final ficou muito evidente, assim, muito evidente. E quando você percebia isso aí, né, do fato de você não se encaixar dentro do mundo corporativo, você encontrava algum culpado, algum fator para isso específico? Tipo, não, certeza que é por causa disso, ou não, você ia levando sem parar para pensar? Acho que muitas vezes a gente, assim, parte das coisas depende do pessoal que está em volta, né, assim, você, no mundo corporativo, felizmente ou infelizmente, você vai depender muito das pessoas que trabalham com você e das pessoas que estão acima de você. Então, em alguns momentos da minha carreira, eu fui muito feliz, assim, porque eu tive pessoas do meu time que foram pessoas com quem eu falo até hoje. E, assim, com quem eu me dei muito bem, que me ajudaram. E o meu problema nunca era. Eu era uma das pessoas mais inteligentes, sempre fui. O problema era realmente conseguir me destacar naquele ambiente, com aquelas regras. Eu faço uma comparação, assim, era tipo microeconomia na faculdade, eu nunca entendi, não entendo até hoje. Então, assim, em alguns momentos, sim, eu achei que era por quem estava em volta, e principalmente por uma questão de direção que eu não tive oportunidades e não tive mesmo. Porque é isso, assim, eu acho que quando a gente, mesmo infeliz, a gente consegue produzir, entendeu? Você tem que fazer isso, você faz isso, assim, você vai lá e trabalha, sabe? E não dependia de mim, porque Sim. o que eu fiz, o que eu podia fazer, eu fiz. Então, assim, eu podia dormir tranquila em relação a isso, assim. E honestamente, hoje eu falo sem o menor rancor isso, porque eu tô num momento tão melhor, fazendo uma coisa que eu gosto tanto, que a demissão foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Mas sim, eu acho que em alguns momentos a gente vai ficar muito na dúvida do tipo: "Será que eu realmente não sirvo para isso? Ou será que essa equipe, nesse local, com essa cultura, que tá me segurando e não me deixa brilhar", né? E ainda sobre isso, eu acho que muita gente que vive aí essa situação, né, de sentir que não se encaixa, entra, obviamente, num piloto automático. E tem muita gente que fica na mesma empresa, assim, não se Sim. muda, fica lá parado, estagnado e tal. Uhum. E você contou pra gente no seu antes, né, que você mudou bastante. Você acha que no seu inconsciente você mudava bastante para, tipo, meu, vou tentar aqui porque Sim. realmente, quem sabe dá certo? Ou no Com seu não. consciente, não sei.
Não, com certeza, assim, era uma coisa já, estudada, assim, então, assim, a Ambev foi muito importante para mim, porque foi uma plataforma para o marketing, eu aprendi super, mas eu tive uma conversa muito sincera com o meu chefe quando eu saí, quando eu ia para a Mondelez, por uma questão de perfil de empresa, assim. Enfim, eu não vou entrar muito no detalhe da discussão do que eu acho que funciona ou não nas empresas, mas eu acho que essas políticas de alta competitividade, em que você vai ser sempre comparado com as pessoas que estão no seu time, elas geram um clima em que ninguém se ajuda. Então você Uma cai ansiedade naquele geral mundo ali, né? ali é uma Uhum. verdade geral, porque você cai num universo ali que você não conhece nada, você não conhece as pessoas, nem como funciona, nem sei o que, você cai numa reunião e fala uma besteira, porque, cara, ninguém te falou quem são aquelas pessoas, o como funciona o processo. Assim, a integração é super blasé, assim, porque pessoas do seu time vão falar: "Cara, eu não vou te ajudar, porque se você for muito bem, você me prejudica". Eu ouvi isso de uma pessoa, assim, tipo: "Olha, eu não vou te ajudar, ninguém aqui vai te ajudar por isso, entendeu? Se você for muito bem, fica ruim pra gente". Ai, gente, que horror. Isso acontece, né? Isso Às vezes as pessoas não falam isso assim tão explicitamente, né? Mas você É. sabe que isso rola. olha, eu ouvi isso explicitamente. Já fui em reunião da minha ex-chefe colocar a mão na minha boca, pra eu não falar nada, porque ela ficou com vergonha de alguma pergunta. Gente, era uma coisa, assim, não sei, assim, eu acho que realmente, eu caí num lugar Você estranho. passou por. Eu passei por poucas e boas, mas foi Uhum. realmente para eu ter certeza de que não era para eu estar ali, sabe. Hoje eu rio dessas coisas, mas foi horrível na época, sabe. Você fala: "Cara, não é possível, eu nunca passei por isso na minha vida, como alguém bota a mão na boca do outro?". Assim, juro, alguns exemplos de uma agressividade corporativa que, gente, se você é ótimo e isso acontece, você fica abalado, e você fala: "Cara, meu, não é possível, tipo, eu não vou conseguir ter um desempenho maravilhoso nesse lugar", né, porque você se sente num ninho de coisa ruim, assim, Sim, pra não falar sim. de cobra, entendeu, mas assim, é Uhum. complicadíssimo. E aí, Vê, continuando um pouco a história, né? Depois que aconteceu essa demissão, o que que você pensou, né? Como que você chegou, foi caminhando até ir encontrando um pouco essa questão de ser intérprete e tradutora? É, eu acho que até comentei com a Cami quando eu pensei na entrevista que eu estudo muito, né, muito vídeo do YouTube, muito pensador, porque é como eu treino, né, eu treino simultânea com vídeos em casa, Uhum. nem para preparar para os eventos eu preciso ter uma fluência semanal, assim, pelo menos de fazer um pouco todos os dias para você não perder e não dar aquela, sei lá, ficar um pouquinho, presinha na hora que você vai falar, então eu treino todos os dias. Uhum. E vejo muitos discursos, muito pensador, muito, assim, cara que tá na moda, então Simon Sinek, aí vejo todos os discursos de quem se formou em Harvard, em Stanford, não sei o quê, e o que eu mais gosto realmente é o do Steve Jobs, que fala que as pessoas que estão se formando na faculdade naquele momento não vão saber connect the dots, mas que em algum momento da vida tudo vai fazer sentido. E muitas vezes Uhum. a gente só vai entender depois. Então, quando eu saí da Unilever, eu estava num limbo. Assim, foi aquele choque de: "Meu Deus, como assim?". Tipo, eu que sempre fui uma ótima aluna, que sempre fui isso, sempre foi aquilo, uau. E óbvio que você se importa com a opinião dos outros, tem a maior vergonha do universo, mas eu estava acho que mais frustrada, como eu falei, comigo, né. Então, assim, era um negócio, e eu estava com medo de ir para casa, sabe. Como que eu vou falar isso para os meus pais, né. Como que, eu vou ser a maior decepção, porque eu sempre fui o maior orgulho para eles, né, como é que vai ser? E assim, meus pais foram maravilhosos. Até o meu pai, que é o cara que ele acha que empresa é o melhor lugar do mundo, porque ele teve uma experiência muito diferente da nossa, né. E ele Uhum. falou: "Verônica, você tinha que ter saído, assim, ter 6 meses, se era assim que estava, sabe, se você estava nesse nível". Aí eu falei para ele, falei: Uhum. "Pai, como que eu ia sair, assim, sem a menor confiança e sabendo que, sei lá, achando que aqui em casa vocês achavam que eu estava no melhor lugar do mundo, entendeu? Que eu Uhum. ia jogar tudo para cima, sem saber o que eu ia fazer". E ele falou: "E daí? Mas se você estava infeliz, você tinha que sair, a gente ia dar um jeito", assim, ele deu um baita apoio. A minha mãe deu graças a Deus, porque ela falou: "Aquilo estava te fazendo tão mal, então assim, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem". Meu irmão, maior apoio, e na época eu morava com eles. Então, assim, foi um limbo, e aí eu decidi que eu ia cuidar de mim. Então o primeiro mês, que eu acho que isso é muito importante, eu já falei para várias pessoas que passaram por situações semelhantes, eu falei: "Gente, você tem que cuidar de você naquele período", porque é isso, só a gente sabe o que a gente passou antes daquela demissão, porque uma demissão com certeza ela é uma coisa que, ela já foi planejada de alguma forma, sabe. Claro. E Você já assim, sente de alguma você já forma, né? sente e É. você sente esse boicote antes. Esse Uhum. boicote começa muito antes. E você sai com a sua confiança muito abalada.
Então, eu precisei me reerguer, assim, eu estava fazendo terapia quando eu já senti, tipo, uns 3 meses antes que eu falei: "Cara, isso aqui não vai dar certo". Eh, Já comecei a terapia, continuei a terapia, e eu tirei uma semana de férias, meus pais iam viajar, eu entrei com eles na viagem, falei: "Posso ir com vocês?". Fui. Falei: "Eu quero respirar, eu quero descansar". Descansei, eu estava ainda em 2 processos seletivos logo que eu saí, mas eu fui, falei: "Meu, vou falar que não posso e depois eu faço se der". Eu acabei nem continuando os processos, eu me retirei dos processos, quando eu voltei, porque eu cheguei à conclusão de que eu não queria mundo corporativo. Foi uma coisa assim, eu me dei esse tempo para pensar e foi aquilo, sabe, eu falei: "Bom, já mudei de empresa, eu mudei de empresa, eu mudei de empresa. E É, agora se eu mudar de empresa, será Uhum. que é isso? Será que eu, em vez de uma multinacional, uma menor? É uma local?", sabe. E comecei, né, fazer todos esses questionamentos. E um dia eu estava indo dormir, assim, aí eu falei pra minha mãe, eu falei: "Eu não quero ir nesse processo, mãe, eu não quero nessa entrevista, tipo, eu não quero continuar, eu não quero passar. Porque se eu passar, o primeiro mês vai ser legal. O segundo mês, o terceiro, daqui 6 meses eu vou estar, tipo, batendo a cabeça na porta de novo, sabe, uhum, tipo: "Meu Deus, que", sabe, não gosto, tô aqui perdendo vida, eu me sentia perdendo vida, sim, e eu me sentia emburrecendo. sim. Então, foi o que eu falei para ela aquela noite, eu falei assim: "Eu não sou feliz, então eu não quero passar". E aí ela falou para mim, ela falou: "Vê, teve um dia que você conversou comigo", eu nem lembrava, a gente estava jantando e você falou que você tinha que ter feito letras na faculdade, porque você gosta tanto de línguas e você fala as coisas com tanta naturalidade, então ela falou: "Por que você não vê alguma coisa com línguas?". Tipo, jogou assim. Aí eu Uhum. falei: "Línguas? Vamos ver, né, sei lá". Fui dormir com a ideia. Aí no dia seguinte eu peguei o computador e comecei a procurar, falei: "Será tradução, né, vamos ver". Aí eu achei os cursos, eu olhei, porque eu fiz uma pesquisa, já achei os melhores, e tal, aí eu comecei a falar com as pessoas, porque eu sou assim, eu falei: "Meu, vamos descobrir qual é que é". É. Aí falei, vi que o da Alumni, ele era o mais conhecido aqui em São Paulo, pensando sempre, tá, na cabeça, tradução escrita. Tipo, nunca na minha vida me imaginei sendo intérprete. Tá. O Isso veio com o tempo. E aí eu com aquele negócio de tipo: "Meu Deus, mas e se eu fizer esse curso?", porque é o curso é de 2 anos, como vai ser, e tal. E aí liguei para a mãe de uma amiga minha que tinha trabalhado na Alumni muito tempo e, assim, sou eternamente grata a ela, porque ela foi uma pessoa que virou para mim e falou: "Tá, Vê, são 2 anos, e daí?". Eu falei: "Não, mas como?". E daí ela falou: "Você tem quantos anos, Vê? 30?". Falei: "Sim". Ela falou: "O que acontece se você ficar 2 anos fora do mercado fazendo um curso que vai te aperfeiçoar numa língua e vai te deixar mais proficiente do que você é hoje? Só vai te melhorar, assim, Uhum. o que Vai você piscar e perde, 2 anos vão né?". passar também, né? Ela falou: "O que você perde com isso?". Ela falou: "Você Uhum. sempre pode voltar". Eu falei: "É, porque eu não gosto do mercado corporativo e tal". Ela falou: "Ninguém gosta, é um monstro". Tipo, é um pesadelo, eu lembro que ela falou isso, assim. Ela falou: "Ninguém deveria gostar", Que sabe. dó. Ela falou: "Vê, é o melhor curso que tem, vai, tenta. Se tudo der errado, você sempre pode voltar". Que eu acho que é um pouco daquele medo que a gente tem, a gente fala: "Nossa, mas eu vou começar uma coisa própria", tipo, o meu marido, ele quando eu o conheci, que foi logo depois disso, ele estava tentando uma startup com os amigos que não deu certo, ele voltou para o banco que ele trabalhava. Então, assim, eh, as coisas depois, se você, assim, manteve os contatos, sim, 2 anos não é um tempo impossível. Acho que tudo isso tem que ser avaliado, né, quando você vai fazer uma Com transição, certeza. e falar: "Putz, tá bom, vou arriscar". E Uhum. comigo foi meio assim, e eu tive, talvez o que outras pessoas não têm, prazo. Eu tive que fazer uma prova de proficiência, assim, de qualificação para entrar no curso, e aí eu nem me preparei, fui fazer a prova, né, eu falei: "Ah, sei lá, né, vai saber o que que é". Aí foi escrita, foi oral, tal, e no mesmo dia eles me ligaram falando que eu tinha passado, foi uma terça-feira, depois da viagem, e aí eles falaram: "Ah", eu falei: "Ah, tudo bem, tal, eu vou pensar". Ele falou: "Tá, mas você tem até quinta para pensar". Eu: "Como assim?". Ele: "É, as aulas começam segunda-feira, então você tem que se matricular até quinta". Isso era uma terça. Aí eu tive que tomar a decisão. Então eu tinha, tipo, 2 dias para tomar uma decisão, o que foi muito bom, porque acho que quando às vezes você tem muito tempo, quando você não tem um horizonte de tempo limitado,
né, sei lá, assim, você pode se perder um pouco. E eu tive 2 dias, e aí eu sentei para fazer conta, né, porque eu sou uma pessoa muito planejada, que eu acho que o que as pessoas têm que fazer é isso, assim, eu graças a Deus eu tinha sido uma pessoa super consciente em todos os anos, a demissão eu falo que foi a melhor coisa da minha vida, porque 1 me tirou daquele negócio, 2 me deu a chance de ficar e 3 pagou pelo meu curso, literalmente. Então assim, eu fiz as contas, eu falei: "Cara, grana para o curso eu tenho, vou pagar 100% sozinha", eh, eu morava com os meus pais, eu falei: "Grana para viver eu tenho, vou enxugar um monte de coisa", porque sim, a gente tem que enxugar, tem que dar um passo para trás, tem muita coisa que a gente tem, que a gente não precisa, E fazia quanto tempo que você tinha sido demitida? 1 Até mês, você... vinte e Um cinco mês, um mês. dias. Hã? E, Foi e os seus pais? Como que a eles minha reagiram? Então, o meu pai, ele ficou bem reticente, não, ele achava que eu tinha que sair daquela empresa, tal, o problema é que meu pai até hoje ele acha que a empresa é o melhor lugar da vida. E aí, ele achava que eu não ia ganhar dinheiro nenhum como tradutora e intérprete. Então o problema dele era esse, ele assim: "Puta, mas você vai fazer isso e tal". Então assim, no começo ele meio que virava o nariz, assim, ele torcia o Uhum. nariz, e eu até que eu paguei o curso inteiro, nunca pedi nada assim, porque eu sabia que meu pai não apoiava. Sim, não é Uhum. que ele não apoiava, mas é uma questão de preocupação, assim, ele não sabia realmente como era o mercado, e minha mãe me apoiou 100%, me deu força 100%, assim, sempre 100%, confiou, ela não teve problema nenhum, assim, ela foi a que mais incentivou, e hoje o meu pai me apoia muito. Porque ele viu Ele viu. que deu certo, que rende, que assim, eu vivo disso e que eu sou muito boa. Então, eu acho que o universo devolve, sabe? Quando você passa por um Sim. perrengue tão grande, de repente você fala: "Não, vou me abrir, vou começar a fazer uma coisa que eu gosto", o universo te joga tudo. Uhum. E aí, eu não sei te falar como eu saí de casa, como a gente fez reforma, como a gente comprou absolutamente tudo para um apartamento, pagando um curso que é caro, mas deu certo. E Foi aí indo. foi Uhum. indo, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que ter dentro, assim. Vai ser difícil? Vai, mas a gente tem que acreditar muito, porque vai 65% é esforço e 35% é coração. Eu acho isso, assim, eu sempre acreditava que ia dar certo. Falava: "Cara, não, vai dar certo". E mesmo não trabalhando quase um ano inteiro, minha fé estava inabalada, assim, tipo, Uhum. inabalável, eu sabia o que eu gostava, eu amava ir pra aula. E não é que eu porque era fácil, tá, porque a primeira aula que eu fiz, eu falei: "Meu Deus, eu não sei falar inglês". Tipo, essa galera sabe muito mais que eu, esses professores sabem muito mais, e tipo, fiquei assim: "Meu Deus, eu não sei inglês". Eu falei: "Não, preciso correr atrás", mas eu amava, assim, era um negócio que eu adorava, e me dava gana, sabe, de ir, de melhorar, de falar: "Vou estudar". Não era trabalho, né, Uhum. aquela Uma obrigação, separação, né? obrigação entre, tipo, sua casa e trabalho que você não quer nem não, Uhum. era parte da minha vida, assim, eu adorava, gostoso. E o primeiro ano eu só basicamente estudei, porque eu não queria pegar nenhuma tradução sem ter a confiança suficiente para. Uhum. E tem outra coisa, né, no meu mercado, o seu nome é tudo. Então, se você errou, não é que vai ser um projeto que vão te mandar depois outro, tanto faz, você é um serzinho dentro de uma empresa de 1 milhão de pessoas. Não, você, é o seu nome, e você tem que tomar muito cuidado com a sua qualidade, porque o boca a boca é muito importante, as pessoas vão te indicar ou não, e você tem que entregar uma coisa de qualidade. Então, também eu passei uma barreira ali do estou pronta, e aí eu arrisquei o primeiro trabalho, assim, mas demorou quase um ano inteiro. E ver pensando aí que realmente foi tudo muito rápido, né, esse começo, e foi um investimento alto, né, que você falou: "Não, vou investir nisso". Como que você estava se sentindo quando começou esse curso, assim, principalmente comparado com o seu sentimento quando você estava na empresa? Você estava com alguma dúvida? Você falou: "Meu, cara, me achei". Como que você estava se sentindo? Eu acho que eu estava primeiro me sentindo aliviada, sabe, quando você fala: "Nossa, que alívio", assim, acho que uma coisa que eu comentei com você também, que eu tinha o objetivo de sentir na minha vida, era o que eu vi em um TED uma vez, uma médica que era apaixonada pela profissão, falando que, assim: "Hoje em dia, gente, eu vejo muita gente que vive pelo final de semana, e não pode ser assim". Ela falou: "Vocês têm que acordar na segunda-feira com a mesma energia que vocês acordam na sexta".
porque o final de semana tá chegando, ou no seu final de semana. E aí, eu falei isso pro meu pai um dia, acho que era assim, eu estava 2 meses no curso, 3 meses, eu falei: "Pai, agora eu acordo na segunda-feira tão feliz quanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo". E ele ficou super feliz, assim, porque ele viu que eu realmente curtia aquilo. Então, 2018 foi o melhor ano da minha vida, assim, se eu puder falar dos últimos anos, assim. Eu lembro que eu estava realmente muito feliz, e por mais que desse muito medo a profissão nova, então eu estava assim, no começo sabendo que eu estava fazendo uma coisa, pensando super positivo, mas não materialmente, assim, eu não entrava no lado do medo, eu só entrava no lado do eu estou muito feliz, e hoje a minha segunda-feira é igual a minha sexta-feira. Então eu sabia que eu estava naquele momento e eu tinha uma certeza muito grande de que ia dar certo. E conta pra gente um pouquinho também como foi aí esse começo, depois de um ano estudando, se colocar mesmo no mercado de trabalho, dar a cara a tapa, conquistar cliente, como que você se estruturou para isso? Aí foi assim, eram 2 anos de curso, tá, o primeiro foi mais escrita e uma preparação para a cabine, para a gente começar a simultânea, que é pura técnica. Então, assim, nesse primeiro ano, eu peguei uns 2, 3 trabalhos, assim, maiores com agências que são chamadas empresas de tradução, que nada mais são uma empresa que contrata tradutor. E você acaba sendo o tradutor que faz, tem um intermediário e um cliente. Então, assim, vantagens e desvantagens. A responsabilidade no fim é da agência. O bom é que você recebe um trabalho um pouco mais mastigado, então você recebe num formato que é mais fácil de fazer. E o lado ruim é que paga menos, né? Então você acaba sempre sendo passa o intermediário, passa você, e quanto mais níveis tem, menos você ganha. Mas eu precisava disso para ter certeza da minha qualidade. E aí, quando eu comecei a ver os trabalhos e receber feedback, muitas vezes você tem que fazer teste para as agências, assim, e aí eu passava super bem. Então eu falei: acho que tá Tudo ok, né, bem. acho que eu tô bem, acho que eu tô bem", ainda estava no primeiro ano. Aí eu falei aí eu decidi também que eu não ia trabalhar para uma agência, ser freelancer de uma agência fixa, tipo, que trabalhe só para uma agência, porque eu acho que você tem que ter seu posicionamento claro desde o começo, assim. E essa foi uma parte que teve que ter um componente emocional forte também. Assim, a agência é um trabalho garantido, só Tá. que é um trabalho que você vai fazer mais trabalhos por menos, então você está falando numa questão de quantidade. E Uhum. eu queria ter um posicionamento boutique de qualidade. Então, assim, eu não vou pegar todos os trabalhos do mundo, todos que eu pegar vão ser feitos por mim, ou pelos meus sócios, ou pelas pessoas que eu contrato, e eu vou revisar. É diferente, eu queria ser uma coisa de qualidade. E para você ser uma pessoa de qualidade cobrando o que você deve cobrar por uma tradução, é totalmente diferente o posicionamento. Você vai levar muito não, você vai falar muito não, e você vai ter poucos clientes no começo que vão estar dispostos a pagar o que você quer, até que você tenha mais, né? Um começo é sempre assim, né? Então, assim, menos trabalhos que pagam melhor e muita perseverança, e muita paciência e muito não. Tipo, não vou ceder. Eu Uhum. sei o tempo que eu perco com uma tradução, eu sei quanto eu pesquiso. Então, assim, e não é só 2 anos de tradução, são 10 anos de carreira, tem uma GV, tem uma SPM, tem muita coisa por trás que eu acho que tudo pesa quando você está fazendo um conteúdo, quando você está colocando ali sua energia. Então, eu sei da minha qualidade. Então, o meu trabalho, ele vai ser o melhor que você pode receber, assim, naquelas condições, e é isso que eu entrego. Que foi um posicionamento que eu tive também. Então, durante o segundo ano inteiro, eu comecei a ir atrás dos meus puramente boca a boca. Um amigo precisava. Um amigo precisava. Então, assim, no segundo ano de curso, acho que eu tive uns 3 clientes meus, vai. E aí, assim, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida aconteceram. Pessoas me ajudaram, como nunca tinham me ajudado no mundo corporativo, pelo bem maior, assim. Acho que tem 2 Pelo lados. bem maior dos Pelo tradutores. pelo bem maior dos tradutores e do mundo, assim, fazer o bem, por que não, sabe? Fazer o bem que mal tem, é uma coisa assim. Eu tive sorte das pessoas que caíram no meu caminho, assim, que tiveram uma bondade de dividir um pouco de conhecimento, dividir dicas, compartilhar, assim, primeiros medos, compartilhar tudo, me dar um pouco do caminho das pedras. Então, assim, eu comecei a ver coisas nesse mercado que, por mais que você seja você por você mesmo, as pessoas ajudam. Uhum. As pessoas são abertas. Você pede ajuda, eles te ajudam, assim, te ajudam numa boa, não é enrascada, sabe, assim, assim, eu que tinha, assim, ouvido aquelas coisas. Até chocada, né? Não, Tipo, eu meu fiquei Deus. muito chocada no começo, sabe, eu falei: "Meu, mas será que eu posso confiar?", sabe, tipo, não é possível, cara, tem alguma coisa aí. E não, eram pessoas do bem mesmo.
E aí, Vê, você já deu alguns motivos ali, né? O seu histórico, você foi realmente, né, estudando e tendo essa confiança, mas como que foi que você criou essa coragem para, assim, em pouco tempo, nesse mercado que você falou que é muito assim o seu nome, né, a sua marca, você abrir uma empresa sua? Como que foi esse processo? É, foi assim, acho que hora certa a gente nunca vai ter, né? Assim, ai, chegou a hora de fazer isso, né? Você sempre vai ter aquele momento do tipo, será que, será que? Mas eu falei, deixa eu deixar a estrutura toda pronta e vamos ver as coisas que vão surgindo, né? Então, meu pai, ele tinha uma empresa, eu entrei com ele na empresa, a gente mudou todo o contrato da empresa, mas foi um processo do tipo, eu vou deixar tudo zero, porque eu sei que eu preciso ter uma empresa. Então, eu vou deixar a parte jurídica zero bala, porque a gente nunca sabe quando vai vir uma oportunidade, né? Nota fiscal a gente tem que emitir, então eu vou deixar pronto. Aí comecei a trabalhar num site, falei como é que vai ser meu nome comercial, vou querer vender uma empresa com mais gente, vou querer ir com o meu nome, e aí eu decidi realmente colocar um pouco do que é, mas do jeito que as pessoas vão entender, porque também a gente tem que pensar muito nisso, né? Como que as pessoas compram esse serviço? Como que as pessoas pensam nesse serviço? Um exemplo besta é falar tradução simultânea. Se eu colocar no meu site ou em qualquer lugar que faço interpretação simultânea, tipo, o quê? Então, você tem que falar a língua das pessoas. Sim. E aí, eu sou uma empresa que faz tradução escrita e simultânea e eu tenho uma equipe. O fato é, assim, nós somos freelancers e nós trabalhamos junto com os parceiros e não necessariamente ele precisa ser da sua equipe, mas sim, eu tenho um rol de tradutores e intérpretes com quem eu trabalho hoje, porque foi isso, eu fui conhecendo um, fui conhecendo o outro, e aí esses meus contatos barra professores falaram, você está pronta, se Uhum. joga. Uhum. E logo que eu me formei, em 2019, na Lumine, eu fiz um curso em Curitiba, em janeiro, que era para intérprete já bastante experientes, né? Eu fui, falei, olha, acabei de me formar, mas eu vou. Eu tive uma professora que deu maior incentivo, ela falou, vai, que você vai ver, que você pode, e fique tranquila. E eu fui, e as pessoas estavam na cabine comigo, eu acabava assim, interpretando, e falava, nossa, mas onde você estava que eu não te conheço? Você já está são uns 10 anos, né? Tipo, eu... Aí eu falei, não, gente, eu me formei em dezembro. Eles, nossa, não é possível, assim, você realmente tem muito talento. Achei que eu estava aqui com uma colega do lado, de anos. É. Aí eu fui ganhando confiança. Então, quando você entra no mercado? Quando falta intérprete, basicamente. Quando falta intérprete? Quando tem muito evento. Quando não tem um evento e você não conhece ninguém. Foi super complicado. Foi, assim, um outro momento de quase crise, do tipo, meu Deus, o que eu vou Eu vou fazer? Será que eu fazer. fiz a coisa errada? Assim, né? Meu salário não vai vir esse mês. E realmente, durante 3 meses foi zero. Zero. E acontece, assim, acontece. Vão ter meses em que você não vai ter trabalho. E no outro você vai ter muito, mas assim, realmente com a pandemia foi horrível. E foi um outro momento de controle emocional quando eu comecei a meditar todo dia, porque eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa que me ajude aqui. E eu mantenho isso até hoje, assim. Uhum. Foi uma das coisas que me ajudou, porque a migração para remota não foi óbvia e para eu ter clientes, eu tinha aqueles de contato, né, tal. E eu comecei a prospectar, que eu acho que é outra coisa também, que todo mundo que vai para uma carreira nova, você já sabe qual que é, tem que ter uma ideia muito grande. Como eu vou conseguir meus clientes? Eu já Uhum. tenho contato? Eu vou ter meu contato? Prospectar é chato. É chato, ninguém gosta, eu não gosto. Mas eu faço e, assim, foi o que salvou o meu ano pandêmico. Porque, assim, Uhum. se eu não tivesse prospectado e eu tivesse esperado as pessoas me encontrarem, eu estava lá até agora, no ano passado, eu teria desistido, entendeu? Porque eu era nova, ninguém me conhecia, os eventos sumiram, as coisas ficaram muito menores, uma demanda muito menor. Quem pega? Quem já tem cliente, né? E vai chamar Uhum. quem? Um amigo que já está trabalhando há um tempão. É um momento muito ruim para você entrar no mercado. Então, assim, eu realmente comecei a usar todos os meus contatos, tipo, que eu tinha tido até hoje, fiz uma planilha, tenho minha planilha, sigo a minha planilha e eu me obrigo toda semana, bom, talvez não toda semana porque eu detesto, mas assim, com uma certa regularidade, eu faço uma prospecção. E às Uhum. vezes sim, às vezes eu mando e-mail ou mensagem, eu mando um LinkedIn, um contato com uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas eu falo, olha, então, eu trabalho no corporativo, hoje eu tenho uma empresa de tradução e interpretação, eu procuro me conectar com as pessoas que possam usar esse serviço, se você puder me indicar alguém, me cadastrei em um monte de procurement de várias empresas, né, É muito boca a que a gente boca, né, tinha, Vê?
Muito boca a boca, mas assim, as pessoas só vão lembrar de você quando elas precisam, e é para amanhã, Uhum. provavelmente, entendeu? Então, assim, é bom você fazer esse movimento e ficar em evidência, porque Você quando tem que ser precisarem de alguém, vão lembrada, lembrar de né? Tipo, você. nossa, é verdade, a fulaninha me mandou uma mensagem lá, deixa eu ver Hum, aqui, puxar, é faz um verdade. mês, mais ou menos. E é É. muito assim. Mas foi, assim, um outro momento em que eu tive que, tipo, ter muita, sei lá, plenitude de que as coisas iam dar certo, e deu, mas assim, foi dificílimo. E Vê, nessa jornada toda, você teve alguma inspiração nesse trajeto aí de intérprete, tradutora? A profissão, difícil, porque eu não conhecia ninguém, assim, que estivesse na área. Mas eu vou dizer assim, a pessoa que me segurou foi a minha mãe, e depois que eu conheci o meu marido, ele foi uma pessoa que sempre me deu a maior força. Então, assim, toda vez que eu tinha qualquer dúvida, ele foi a pessoa que falava: Meu, você consegue, pega esse trabalho, você faz. Tenho o maior orgulho. Tipo, ele até ouve minhas simultâneas quando tá aberta, assim, tipo, ele é o que, sim, me dá o maior apoio hoje. Fico até emocionada. Tipo, Ah, boba. mas hoje eu tenho, assim, essas 2 pessoas que sempre acreditaram muito em mim e tinham certeza de que, assim, que eu era muito capaz, assim. Então hoje eu sou uma pessoa que tem uma grande confiança por isso, mas eles foram as minhas bases, assim. E Vê, agora eu queria uma dica para quem está assistindo essa entrevista, está pensando, caramba, talvez eu possa ser um tradutor, uma tradutora, um intérprete. E eu queria que você desse uma dica aí para esse pessoal começar a seguir aí esse caminho de profissão. Legal. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em perfil, né? Assim como pessoas que têm perfil para o mundo corporativo, tem pessoas que têm perfil para ser tradutora e intérprete, e eu demorei um tempo para descobrir que eu tenho total esse perfil. Quando eu olho um pouco do meu histórico, eu vejo. Então, algumas coisas são muito importantes para ser tradutor e intérprete. Primeiro, você é autônomo. Então, você tem que estar muito acostumado com essa vida de ups and downs, de meses bons, meses ruins, mudar um pouco sua visão, do tipo, não vou ganhar dinheiro todo mês, mas e nos últimos 3? Então você começa a mudar e fazer assim, eu vou começar a ampliar meu horizonte de tempo para ver como é que eu tô, se meus clientes eu tô com mais depois, se eu tô fazendo mais evento do que eu fazia antes, tudo isso tem que estar ok. E você tem que estar ok com essa vida de não ter controle. Então você não tem controle se você vai ter trabalho nesse mês, se você vai ter dinheiro entrando esse mês. Isso assim, é um treino que você tem que ter de paciência, de resiliência, e às vezes bate uma loucura, assim, passou uma semana que não entrou nada, você fala, acabou minha profissão. E aí eu conversei com os outros intérpretes sobre isso, eles falaram, normal, todo mundo, como passa com todo mundo, tipo, pessoas muito experientes. Então, assim, tem horas que você tem que ter um controle emocional muito bom, e pra gente que é muito planejada, difícil. Porque eu era muito planejada, eu tive que deixar de ser. Porque no mesmo jeito que a gente está falando aqui agora, às vezes eu posso receber uma ligação de alguém que precisa de uma simultânea para amanhã, ou vai entrar uma tradução que precisa estar pronta quarta, e aí você precisa reorganizar sua agenda inteira. E isso também acontece em final de semana. Então você tem que ter uma flexibilidade, tem que estar disposto a abrir mão do seu final de semana. Já aconteceu muitas vezes de eu ter que deixar de ir evento, sábado passar o dia no sítio, ou não sei o que, não vou, surgiu um evento, vou ter que estudar para segunda-feira, ou surgiu uma tradução, vou precisar do meu sábado para trabalhar. O trabalho ele acaba sendo prioridade e assim você não tem mais segunda, sábado, assim é uma coisa que às vezes na segunda-feira eu tô tranquilona, tenho tempo, às vezes no meu final de semana eu tô trabalhando mais do que não sei o quê. Já teve domingo que eu comecei a trabalhar às 7 da manhã e acabei 10 da noite, assim, já Uhum. teve. Então, assim, esteja pronto, esteja muito flexível. E outra coisa, assim, você vai ter que estudar a vida toda. Então, você é um eterno aluno. Tanto na tradução quanto na interpretação, acho que uma das coisas que eu mais gosto é isso, assim, eu tô sempre aprendendo e eu curto e eu adoro estudar. Vídeo histórico, assim, eu curto estudar. Eu faço meu glossário, eu estudo meu glossário, eu leio artigos sobre o tema. Ai, como eu me preparo para uma simultânea? Não sei, nunca vi o cara. Pesquisa, vai achar um YouTube sobre ele. Às vezes você tem podcast, assim, eu ouço tudo sobre a pessoa. Às vezes ele vai Uhum. contar uma história que ele contou num podcast, mas aí você vai saber um pouquinho mais daquela pessoa. Você já ouviu aquela pessoa falar, você sabe se ela fala rápido, se ela fala devagar. Isso tudo já te prepara muito, se ela usa entonação, se é um discurso monótono que você vai ter que trabalhar para deixar ele um pouco melhor. É, Duda, não achei nada. Acha todos os artigos sobre aquele tema, e acha vídeos em português e inglês para você comparar e pegar termos de um e do outro para fazer o seu glossário. Mas assim, tem que ter essa lição de casa Uhum. e nem sempre tá te rendendo alguma coisa. Assim, o evento é um dia e você trabalhou uma semana para isso. Uhum. Tá no plano, né? Faz parte. E uma questão de memória também, você vai
tem gente que tem uma memória péssima. Então, ok, estude, faça sua lição de casa antes e aí tenha post-its, 1000 post-its colocados em todos os lugares para você lembrar algumas coisas importantes. Mas fato é, preparação faz parte, estudar faz parte, pesquisa faz muita parte, ser detalhista com o texto faz muito parte, você não pode mandar com nenhum tipo de erro. Todas essas características têm que ser consideradas, assim, não é só falar uma língua bem. Sim, você vai ter que ser o eterno estudante. Acho que assim, tem algumas profissões que você consegue ser autodidata, essa não é uma delas. Sim, e eu não acho que seja uma delas. É legal você treinar sua técnica, você especializar sua técnica. Algum tipo de curso, formação e teoria você tem que ter. E assim, tem que ter pessoas que corrijam seu texto, que te deem dicas, que te deem dicas de português. Eu tive aula de português na Lumini, português e inglês. Coisas que assim, até hoje eu levo, porque muita gente não sabe escrever em português. Então a gente tem que ter um português maravilhoso, tinindo, e o seu inglês tem que ser muito bom, mas assim, a gente não tem desculpa para ter problemas no português. Bom, chegamos ao nosso terceiro e último bloco, que é o bloco do choque de realidade, ver para você contar um pouco de como é seu dia a dia, sua rotina. Então, a gente quer saber como é o dia a dia de uma tradutora e intérprete. Vamos lá. Como eu sou uma tradutora e intérprete de Caxias, vamos dizer assim, e eu acho que todos deveriam ser, principalmente assim quando você está no começo, meio da carreira, ou até depois para manter uma rotina, existe uma rotina de estudo que você tem que manter e de prática. Então, como é a minha rotina? Eu levanto super cedo, tá? É uma coisa que eu faço todos os dias, porque eu gosto desse tempo de manhã, ou eu trabalho muito cedo, ou eu sempre vou ter essa rotina de estudo antes, e eu acabo fazendo minha meditação rápida, e depois eu faço uma coisa todos os dias que eu recebo um e-mail da Bloomberg de Notícias, eu leio em voz alta, como se tivesse uma plateia aqui. É uma coisa que eu faço todos os dias. Às vezes eu pego esses trechos de notícia, já mando para um WhatsApp que eu tenho um grupo meu comigo mesma, e nesse grupo eu mando qualquer coisa de vocabulário. Então, eu mando todos os dias alguma coisa da Bloomberg, e eu ouço meia hora, 40 minutos de Bloomberg de manhã, porque além de ouvir notícias, eu estou ouvindo sotaques diferentes. Então, eu ouço Bloomberg UK e depois Bloomberg US, sem ver nada, simplesmente ouvindo, porque você se acostuma com as pronúncias diferentes, com sotaques diferentes, você aprende muita coisa, você ouve termos financeiros, do que subiu, o que desceu, notícias tanto de esporte como notícias de entretenimento, são coisas que, assim, foram super boas e treinaram muito meu listening, porque, assim, TED Talk é legal, mas TED Talk é ensaiado, TED Talk você está vendo, TED Talk tem um assunto, então, assim, você tem que variar muito as suas fontes, assim, de informação e para você treinar é importante. Então, eu tenho esse treino toda manhã, de pelo menos ali, vai, 1 hora entre ouvir e colocar todo esse vocabulário. E em um momento do mês, assim, eu entro nesse meu grupo e eu traduzo todas essas coisas no meu glossário. Então, eu traduzo esses textos para treino mesmo. As expressões que eu achei boas, construções que eu achei interessantes. E quando eu estou vendo seriado ou qualquer coisa, eu paro e começo a colocar coisa quando eu vi uma expressão legal, assim. Tanto que é uma curiosidade, assim, eu vejo todas as coisas com legenda, em português. Porque eu ouço e comparo com o que está ali para ver a solução que eles estão dando. E às vezes eu falo, nossa, olha essa aqui, interessante. Ou o que, que eu daria, assim, é muito doido, sabe? Às vezes eu fico tendo várias conversas comigo mesmo quando eu estou assistindo o negócio, eu não tô nem prestando atenção no que está acontecendo, mas eu estou vendo a tradução ali, comparando. E nem julgando a legenda, é muito mais uma questão de tipo, como é que foi essa parte aqui? Então, eu tenho uma rotina de estudo e eu faço treinos de simultânea, que basicamente são encontrar vídeos ou podcasts ou qualquer coisa, que seja, se for no inglês, eu vou fazer para o português, e se for do português, eu vou fazer para o inglês. Eu tento fazer das duas línguas sempre, para não ficar enferrujada em nenhuma das duas. Então, vou encontrar os temas mais diferentes, dias que eu estou mais disposta, eu faço coisas mais difíceis, e dias que eu estou menos disposta, pego de esportes e nutrição, que é o que eu mais gosto. Então, aí eu faço uma coisa mais leve, assim, e fico falando sozinha, como se eu estivesse apresentando, interpretando, e aí pode ser assim, assunto X, qualquer coisa. Essa é uma rotina que eu tenho. Treino 3, 4 vezes por semana e as outras coisas todos os dias. E aí, vamos lá. Comecei hoje o dia normal. Tenho um trabalho para entregar quarta-feira. Eu sei que vai entrar outro trabalho essa semana porque é um cliente que já me avisou. Então, assim, estou já na fase de revisão, porque você tem uma fase de fazer, uma fase de revisar e uma fase de entregar. Estou na fase de revisão, consigo organizar meu tempo assim. Quando entra alguma coisa para o dia,
joga tudo para cima e se organiza. Então, eu tento fazer esporte bem cedo, fazer tudo bem cedo e, tipo, ter minha agenda sempre muito flexível, porque eu nunca sei quando vai entrar no trabalho e quando ele tem que ser entregue. Normalmente, muitas vezes é para o mesmo dia. Às vezes é para o dia seguinte ou para o outro e você já está com um trabalho com você. Então, você tem que organizar isso do tipo, já estou com um em andamento, tal, sei que vai entrar outro. É uma questão de gerenciar tempo muito bem para você ter momentos de trabalhar, assim. O que é diferente? Tradução diferente de interpretação. Então, às vezes, você vai ter um evento que vai ocupar seu dia inteiro. E aí você tem que organizar a sua semana de acordo com isso. Você tem, às vezes, 3 eventos, você vai ter uma reunião de 1h30, e para isso você vai ter que ter se preparado, e às vezes você tem uma tradução para entregar. Então, assim, a dinâmica ela é totalmente diferente de uma dinâmica de rotina de escritório. Você não tem uma rotina, você tem que construir a sua rotina. Então, eu tento fragmentar a minha rotina nessa questão do estudo, e a de trabalho, eu deixo momentos para trabalhar durante o dia, porque se for uma tradução muito grande, muito complexa, eu também não consigo fazer direto e não acho saudável. Preciso ter breaks. Então, assim, sei lá, a hora do almoço, aí senão eu vou deixar, vou ao supermercado à tarde nesse período, vou conseguir fazer nesse período, deixando todas as horas para trabalhar e sabendo quantas palavras eu produzo por dia. Tem isso também, tem um cálculo de palavra para a gente conseguir se organizar. E a simultânea é isso também, assim, me preparei o quanto eu podia, então ok, estou pronta, vou fazer amanhã, assim, como se fosse uma prova, assim, já, o que eu tinha que saber eu já sei. Eu não vou ficar me matando e fazendo à noite a simultânea, porque a sua cabeça tem que estar o mais descansada possível. E é mais ou menos esse meu dia a dia, só que, assim, como eu disse, tudo pode mudar, assim, de repente, se você está com tudo planejado para fazer uma coisa, você tem que mudar, encaixar outra, e isso no final de semana também, isso entra tudo, assim. Tem final de semana que eu trabalho mais do que a semana, e faz parte, Faz e parte. eu adoro, mas, assim, você tem que gostar, você tem que estar Sim. ok com isso, assim. E eu dou aulas também, então, assim, tem dia que eu dou aula, então, às vezes eu dou Legal. algumas aulas. Mas a Bastante rotina coisa, né? Bastante coisa. uma coisa que você tem que ter em mente quando você se abre para uma área nova, é assim, o que eu não quero fazer, o que eu posso fazer, né. Às vezes, assim, vou fazer tradução, vou fazer interpretação que eu nem sabia que eu podia. Vou dar aula, eu dou aula de conversation e eu vou dar aula também na Lumini, algumas aulas no curso de especialização e interpretação, principalmente para os alunos nessa questão de coaching, como melhorar isso, como melhorar aquilo, como entrar no mercado, que foi uma coisa que eles acharam que eu fiz direitinho, e até me chamaram para dar. Então, assim, posso dar aula? Tenho o que precisa para dar aula? Como eu já dei vários de conversation, hoje eu já tenho um pouco mais, acho que de confiança, assim, eu consigo também, então já estou pronta para dar aula, gosto. E tudo isso tá nesse rol novo da profissão que você entra, né, que eu acho legal também, assim, você é isso, mas o que que eu quero fazer? O que que eu não quero fazer de jeito nenhum? Sim, e às vezes você se descobre fazendo uma coisa que você nunca imaginou que você fosse fazer. Uhum. Uhum. E qual parte de tudo isso que você contou pra gente que você mais gosta e depois a parte que você menos gosta? Acho que a parte que eu menos gosto, vou começar pela parte ruim, vai, essa questão de você não ter a melhor previsão das coisas, e você ter que ter muita flexibilidade, e de repente a sua agenda cair abaixo, e você ter um prazo para entregar, e, tipo, em 3 horas, e você tá o tempo inteiro com o coração assim para entregar, e é horrível, não tem como não, mas é a vida. A gente sabe que é. Então, essa questão de não ter a menor previsibilidade é complicado em termos de horário, complicado em termos de assunto, complicado em termos de prazo. É super complicado, sim, mas tem que ter muito sangue frio, respirar fundo e falar: "Não, ok, vai dar tudo certo, eu vou vai dar certo, vou conseguir entregar", assim, eu sempre paro, às vezes, quando eu tô desesperada, eu dou uma respirada e falo: "Não, vou conseguir entregar a tempo, vai dar certo", e aí eu entrego, mas é super difícil. E as pessoas que estão com você têm que estar também abertas a essa troca de programas e cancelamentos, assim, é aniversário que eu já não fui, é um monte de coisa, e às vezes é difícil também para quem conta com a sua presença, né, assim, acho que quando eu tiver uma família, quando tiver filhos, vai ser um pouco mais complicado, porque vai ser uma coisa de, assim, final de semana, de repente, eu vou sumir. E aí? Né, as coisas que eu vou ter que abrir mão, vai ser o momento que eu vou ter que tomar uma decisão, do tipo, do que eu abro mão, do que eu não abro mão. Então acho que isso é uma coisa que eu já tenho em mente. Lado bom é que eu realmente amo o que eu faço. Sim, eu realmente amo o que eu faço, seja a interpretação, seja a tradução, por mais denso, às vezes, que seja um assunto, quando eu termino uma tradução, eu tenho o maior orgulho do que eu fiz. Então, assim, eu olho, eu tenho orgulho da construção que eu criei, do empenho que eu coloquei, e eu tenho uma sensação de dever cumprido que eu talvez nunca tenha tido no corporativo, porque é muito difícil a gente ter aquela noção de
missão cumprida, terminei isso. Eu vejo valor na comunicação que você permite, assim. Então, assim, por mais que as pessoas às vezes não entendam quanto é difícil, às vezes elas reconhecem falando, meu, nossa, você foi maravilhosa, a gente entendeu tudo. E esse reconhecimento para mim é muito mais do que o reconhecimento de qualquer outra coisa, de cargos, status, que às vezes as pessoas precisam. Com certeza. Eu tenho hoje essa noção de sucesso que, assim, eu faço o que eu amo muito bem e as pessoas que trabalham comigo reconhecem e eu tenho um feedback muito positivo. Então, acho que, assim, eu sou realmente realizada nisso, assim, era o que eu queria em termos de profissão, assim, que eu pudesse acordar feliz, dormir feliz, passar metade do dia feliz trabalhando. Então, assim, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Uhum. E aí, entrando um pouquinho na parte financeira do retorno financeiro e pensando no seu último emprego, Uhum. hoje como tradutor e intérprete você ganha mais do que você ganhava antes? Essa comparação não dá para ser uma mensal, porque ela acaba sendo um escopo tipo diferente, né? Mas assim, vamos combinar. Em períodos ruins ou médios já são maiores do que eram o que eu tinha antes. Então, assim, meses bons ou ótimos e períodos bons ou ótimos nem se fale. Muito financeiramente é muito compensador também, assim. Então, nesse ponto, meu pai estava errado. E sim, você pode ganhar dinheiro com isso. Eu acho que eu até mudei um pouco a minha ideia em relação a isso. Eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa e a gente vai fazer aquilo com maior afinco, porque a gente ama aquilo, vai colocar a maior qualidade que a gente pode, o retorno financeiro vem. Sim, o retorno financeiro ele vai vir. É claro que é tudo com muita cautela, eu estou falando isso, mas eu sou uma pessoa que tem Excel, uma pessoa que fez finanças, que assim, que não dá um passo sem pensar um pouco, mas eu acho que o retorno financeiro sempre vai vir se a gente fizer uma coisa muito bem, uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente gosta, e a gente tem que acreditar. Pensando agora, né, já que a gente está em um canal de transição de carreira, que dica que você daria para uma pessoa que está estagnado no piloto automático e sem coragem de ir em busca e de mudar a sua vida, de, enfim, Sim. trocar de profissão? Eu acho uma coisa que eu ouvi bastante refletir nos últimos tempos, como que eu cheguei nesse processo, né? E eu acho que combina muito com o que as outras pessoas fazem. O que que eu gosto muito de fazer? O que que para mim é um hobby, mas que, assim, não é algo que eu tenho prazer em fazer que não parece, não pesa. Assim, eu com língua sempre foi assim, acho que o meu foi um processo um pouquinho mais difícil, porque você gostar de línguas e chegar onde eu cheguei era um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que o primeiro caminho é sempre tentar falar, nossa, o que que eu adoro fazer? Saindo do trabalho, o que que eu curto fazer? O que que eu adoro fazer no meu final de semana? O que que eu faria numa segunda-feira que me deixaria feliz? Tem alguma coisa que eu fiz no trabalho até hoje que foi um projeto especial, um evento especial, um trabalho especial, alguma coisa que brilhou meu olho? Acho que esses são os caminhos, assim, sabe? Às vezes a gente é muito bom numa coisa e não percebe, sei lá, a pessoa que é fissurada em ler. Não, tem gente hoje que tem só blog de leitura, que é, sei lá, youtuber ou bookster, sabe? Ficou um baita Sim. super famoso com isso. Assim, putz, eu quero abrir isso, vou tentar fazer alguma coisa com uma ONG, criar alguma coisa de leitura. A gente não sei, tem 1 milhão de caminhos para seguir, mas tem que ser alguma coisa que você faça sem esforço. E se você é muito bom nisso ou não, tanto faz. Se você faz muito sem esforço, você acha que você pode melhorar, se é uma técnica, uma habilidade, ótimo. Se é uma coisa de talento, vamos ver. Eu acho que tem isso também. Eu me senti mais confiante porque era uma questão de técnica. Então, era uma coisa a ser aprendida e eu sabia que se precisasse aprender, eu iria. Mas acho que tem que ter essa ponderação. Eu sou muito bom nisso, é uma coisa que exige talento, eu não tenho, aquele talento nato, né? Então, assim, tudo tem que ser considerado. Mas eu acho que o primeiro caminho é tentar descobrir o que que me faz muito feliz quando eu estou fazendo, o que que eu faço sem esforço, o que é natural para mim, o que eu gostaria de fazer todos os dias e se me pagassem, meu Deus, que demais. É um primeiro caminho, assim. Essa é uma Sim. dica que eu dou. E Sim. outra é, assim, se você consegue sair sem prejuízo financeiro, se você não tem contas fixas a pagar, não tem uma família ainda, que eu acho muito complicado depois, tenta sair, porque às vezes as coisas vêm. Assim, no meu caso, veio. Eu não sabia, não tinha ideia, nunca tinha pensado. Veio quando eu saí e veio rápido, veio rápido demais. Então, assim, em janeiro eu não tinha ideia, em março eu já estava no curso, sabe? Assim, uma coisa muito louca. Então, assim, e Foi veio do bizarro. nada. Foi bizarro. Realmente, temos Foi temos bizarro. que falar que foi bizarro, realmente.
Então eu vou te falar, o universo joga, o universo devolve, o Uhum. universo conspira. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para ele conspirar, assim. Então, às vezes o caminho é realmente pedir demissão e se dar um tempo. Ninguém precisa fazer sabático pelo mundo, não estou falando que é a solução da história, não foi a minha, É. mas foi, assim, me dar esse tempo e cuidar de mim. E aí, quando eu Uhum. resolvi fazer isso, surgiu a ideia e, de repente, gente, o curso ia começar em seguida, então, assim, muita coisa vai dar certo, Uhum. sabe? A gente tem que saber também que, assim, as coisas, quando elas têm que dar certo, elas dão. E para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo hoje, a gente quer saber o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho agora. Trabalho agora, para mim, é motivo de orgulho. É algo que eu faço tranquilamente, é uma adrenalina gostosa. Quando fala da interpretação, então, da simultânea, assim, é um negócio que me dá tesão, gente. Não sei se pode falar isso, mas eu acho que assim, é um negócio que me dá, assim, a maior vontade de fazer. E, assim, eu quero fazer do melhor jeito possível, porque é parte de quem eu sou, assim. Eu sinto que parte da Verônica está em todo o texto, parte da Verônica está toda a interpretação, e eu consigo ser a melhor versão de mim na interpretação. Seja lidando com os clientes, ajudando, assim, é um momento em que você se sente totalmente realizada. Eu estou colocando minha essência ali. Então, hoje o trabalho para mim é um pedacinho de mim em cada coisa que eu faço, assim. Eh, Me sinto aprendendo sempre também. Então, eu me sinto melhorando a cada trabalho. Eu acho que é uma evolução. Antes eu sentia que era parte da vida, estava parte do sustento, era o que tinha que fazer, era o caminho que tinha que ter, né, era assim, um blá, era tipo: "Ah, trabalho, blá". Tipo, fui, fiz, voltei, mas assim, não tinha essa questão de prazer, não tinha essa Uhum. questão de transformação, de me sentir que eu contribuí, que o trabalho contribui para mim. Muito, muito diferente a realidade. Bom, o que ficou hoje de reflexão da entrevista com a Verônica é que se você sente que não está dando todo o seu potencial no seu atual trabalho, muito provavelmente seu lugar não seja lá. Saiba que a jornada nunca vai ser fácil e que a gente tem que valorizar absolutamente tudo que fizemos, fazemos e ainda vamos fazer. E se você não está feliz, tente prestar atenção no que você gosta de fazer, nas coisas que você faz com leveza e se aprofunde, porque o universo pode sim conspirar para que as coisas deem certo. Obrigada, Verônica, por ter vindo aqui no canal, por ter compartilhado sua história, por ter mostrado para a gente que tudo é possível, que até coisa que a gente nem imaginava fazer pode sim aparecer na nossa vida, mudar ela, virá-la do avesso. E, enfim, então, obrigada por ter vindo aqui. A gente adorou sua história. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar com essa sua jornada aí de transição de carreira. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Eu espero que eu consiga inspirar algumas pessoas, pelo menos tire a dúvida de algumas pessoas. E a gente tem que ter sempre na cabeça que, gente, fazer o bem que mal tem. Continuem assim, acreditem que as coisas dão certo, sim. Acho que eu sou uma prova viva disso, assim como muitas outras pessoas. Então, tivemos uma tarde muito gostosa e espero de verdade que muita coisa positiva saia. Vê, eu também queria te agradecer. Eu achei a história muito inspiradora, assim como a Isa falou, muito, né? Um universo de possibilidades quando a gente se abre para a vida ou quando a gente ganha esse empurrãozinho que você ganhou. E é uma profissão super diferente, então muito legal para a gente poder compartilhar também novas opções aí, caminhos para as pessoas. Então, só agradecimento a você e para você que está assistindo a gente, gostou da entrevista da Verônica, quer saber sobre mais profissões, então segue a gente lá no Instagram, segue aqui no canal, que toda às 8 da noite tem uma história boa quanto essa para vocês.